Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento ou hora que nos estejam a ver. Aqui nesta que é a 21ª lição aqui deste webinar que eu estou aqui a dar, não é? Basicamente, desde a primeira lição aqui na oficina 7, que tem a ver com a energia de balança e que tem que ver com o curso baseado no livro que eu pretendo publicar, que tem a ver com o gestor de topo ou o profissional de topo. E basicamente o que está aqui em causa são técnicas de comunicação bilateral, ou seja, trabalharmos aqui ao nível quer empresarial, quer familiar, ou seja, quer afetivo, quer profissional, quer também pessoal, que possa existir, portanto, a esses vários níveis, mas sempre numa perspectiva bilateral de comunicação, não é? Ou seja, como é que nós estabelecemos uma correta comunicação nestas várias áreas, que no fundo são uma única área, que é a área da firma, que tem a ver com os relacionamentos. Esses relacionamentos, sendo pessoais ou profissionais, acabam por ser trabalhados aqui através da perspectiva da comunicação. Não tanto da perspectiva da emoção, do trabalho das emoções, isso é mais, digamos, o terapeuta. Aqui estamos mais ao nível da firma, da comunicação, seja ela a nível afetivo, seja ela a nível profissional. E hoje o tema que trago é o mito da felicidade, não é? Aquela ideia de que existe uma felicidade ou que existe um ponto de felicidade. No fundo isto é muito similar no ginásio, o platô, aquela ideia daquele ponto em que tudo corre bem, em que estamos perfeitos, e que até pode existir ou até pode ser considerado, mas não neste conceito de felicidade, será mais o contentamento ou a constância, não é? Portanto, aqui entenda a felicidade de uma perspectiva filosófica, ou seja, como algo que é idealizado ou teórico e não propriamente como algo prático. Dificilmente nós encontramos, e mais uma crença que nós estamos aqui a trabalhar, já na lição anterior, na lição 20, estivemos a falar sobre crenças, o que é que são crenças, a forma de ressignificar e transformar através da programação neurolinguística essas mesmas crenças. Porquê? Porque isto depois tem influência na forma como comunicamos. Se nós acreditamos nos mitos da felicidade, nós vamos criar de alguma forma, em nós e no nosso parceiro e na comunicação que estamos a criar, uma série de entropias, uma série de ruídos na comunicação que depois vão dificultar tudo isto. Já agora, o mito da felicidade, segundo Schopenhauer, diz-nos que a vida oscila entre necessidade e tédio, não é? Portanto, os momentos em que estamos empenhados em algo e os momentos em que estamos entediados. Pois devemos é ter aqui um equilíbrio, evitando quer a situação de necessidade, de urgência, de escassez, quer a situação de a tal abundância que nos leva a não considerar aquilo que já temos. É quase tão grave ter uma sensação de escassez como ter uma sensação, que é ao contrário, mas não deixa de ser também uma escassez, de não valorização daquilo que já temos. Portanto, devemos saber valorizar aquilo que temos, para evitar efetivamente ter nova escassez ou nova sensação de escassez e evitar as situações de escassez. Até porque a situação de escassez é algo psicológico, tal como a situação de felicidade ou de abundância. Portanto, quer uma, quer outra situação, são situações extremas. Portanto, a felicidade é sempre muito momentânea e nasce da satisfação de uma necessidade. E então temos de estar sempre a criar novas necessidades para ter novas satisfações, para ter novas felicidades. Aquilo que devemos procurar é a constância e o contentamento com a situação que temos, tentando assim evitar o tal mito da felicidade. Então, o pêndulo de Schopenhauer, que tem aqui a ver diretamente com isto, já agora Schopenhauer foi um filósofo alemão, e devem pesquisar sobre o mesmo, no século XVIII, e devem refletir sobre as obras dele, porque ele realmente trouxe aqui uma série de ideias, nomeadamente acerca do solipsismo e da sensação de estar sozinho e de como isso pode ser perturbante, mas ao mesmo tempo libertador. E é muito interessante os estudos que ele faz acerca da questão da solidão e da solitude. E eu acho que isso é interessante também para percebermos muitas vezes que é tudo uma questão interna, psicológica, da forma como nos relacionamos connosco e que depois muitas vezes reflete-se na comunicação que temos. Portanto, aqui evitar o lado da necessidade, que tem a ver com fome, sede, desconforto, o lado do tédio, que é a ausência das necessidades importantes e de valorização daquilo que efetivamente temos. Normalmente, quando não valorizamos tudo aquilo que temos, nós temos uma tendência natural ao tédio. Do mesmo modo, quando estamos a fomentar necessidades que na verdade não existem, sentimos a fome, a sede, o desconforto. Tudo isto trabalha a um nível básico, de necessidades básicas da pirâmide de Maslow, que nós devemos evitar. Portanto, a felicidade, ou felicidade enquanto contentamento, está no meio, mas é sempre instável, porque tal como um platô nunca está totalmente estabilizado,
e nós devemos sempre procurar sair da nossa zona de conforto para uma zona de trabalho ou de crescimento, a busca constante por felicidade pode causar permanente frustração e, portanto, isto também deve nos ajudar a pensar e a trabalhar tudo o que estamos a fazer de forma constante, ok? Portanto, é este pêndulo de Schopenhauer, esta capacidade que temos que ter de trabalhar connosco mesmos, mesmo estando aparentemente isolados e tendo sempre perspectivas para haver um crescimento continuado e sustentado e não pararmos, entre aspas, em situações que não nos favorecem ou que não nos levam a lado nenhum, ok? Este aspecto é importante. Expectativas nos relacionamentos, agora passando para a parte afetiva e para o aspecto afetivo concreto, não estando aqui a falar das empresas, temos aquele mito que a felicidade pode estar num relacionamento perfeito. Atenção, esta questão é perfeitamente aplicável dos relacionamentos para as empresas e para o setor, digamos assim, da área profissional e da comunicação nas empresas. De qualquer das maneiras, a ideia é a felicidade está em ter um relacionamento perfeito, a felicidade está em ter o emprego perfeito. A verdade é que os momentos felizes surgem, mas não são contínuos, ou seja, são pontuais. E depois isto leva ao quê? Expectativas irreais que geram frustração. O que é que devemos fazer aqui? Um equilíbrio, perceber que relacionamento saudável é diferente de felicidade constante, não procurar a felicidade constante, não procurar as vitórias constantes, até porque isso cria aqui uma ideia na vossa mente de que é excepcional. Porque se vocês comemoram muito as vossas vitórias, etc., elas são uma espécie de... O que é que vocês estão a dizer no vosso subtexto a vocês próprios? Que é a exceção, que a regra é o sofrimento, é a escassez, é as coisas não darem certo. Se vocês aprenderem a não comemorar excessivamente, ou a não comemorar toda, a aceitar naturalmente as coisas boas que vêm, tal como aceitam naturalmente as coisas más e não lhes dão importância nem relevância, isso faz com que o que retenham dentro de vocês seja uma sensação de continuidade de satisfação e de aceitação das situações, valorizando obviamente o que têm, e devem ter momentos de gratidão e de satisfação e de comemoração do que têm, isso é importante que o façam, mas que não vejam nisso uma exceção, vejam nisso aquilo que é a regra, que é o que é normal, que é o que vocês merecem, que é o que tem merecimento normal, e isto faz com que incorporem na vossa mente uma forma diferente de ser e estar e de se relacionarem com a própria visão de felicidade mais na perspectiva de um contentamento. Expectativas na vida profissional. O sucesso trará uma felicidade duradoura, isto também não é verdade. O sucesso pode trazer ou não, digamos, vitórias e momentos de prazer, cá está, que é, como eu sempre digo, os momentos de sucesso nem devem ser muito relevados, devem ser considerados como, digamos, passos dentro de uma caminhada que vocês estão a fazer para um objetivo maior. Lembrem-se daquele discurso do Matthew McConaughey acerca de ele estar sempre em processo de revisão das metas, dos focos, dos objetivos, e é isso que devemos fazer, é estar sempre em revisão de foco objetivo, faz com que a noção de sucesso se esbata, mas também mantendo sempre uma satisfação pelo que já obtivemos e uma felicidade para aquilo que foi atingido. Portanto, a felicidade está no trabalho, e a felicidade no trabalho é momentânea também, isto é um facto, ou seja, nada está definitivamente garantido. Após conquistas pode vir tédio, e aquilo que devemos combater no tédio é procurar novos objetivos e ao mesmo tempo ficar contente, não é feliz, é contente com aquilo que fizemos, e ao mesmo tempo manter um equilíbrio que está em aceitar a oscilação natural que as coisas têm, em perceber que há momentos melhores e que há momentos piores. Depois, um exercício que eu queria aqui propor é desconstruir o mito, este mito da felicidade. Onde é que eu coloco as minhas expectativas de felicidade? O que é que eu considero como sendo absolutamente essencial para mim para ser feliz e porquê? E porque é que isso é tão relevante? Isto é importante pôr em perspectiva. Será que é realmente assim tão importante, tão relevante? Será que eu devo me dedicar assim totalmente a esses objetivos? Como a busca por felicidade constante afeta o meu bem-estar? Como é que eu depois não tenho tempo para mim, não tenho autocuidado, não penso noutras áreas da minha vida só para focar aquela área? Identificar a expectativa e questionar se ela é realista, faz sentido eu buscar desta maneira e continuar desta maneira? E, portanto, isto ajuda a desconstruir este mito da felicidade para o substituir pelo contentamento e perceber que, efetivamente, se calhar não vale a pena ter momentos de pique, de muita felicidade, para depois também não ter momentos de muita baixa em termos de depressão. Equilibrar aqui um bocadinho as nossas expectativas para ter, digamos, uma continuidade. Isto não significa que não vamos ter picos, mas não os viver de forma muito acentuada. Plano de ação, quer para os relacionamentos, quer para a profissão, não é? Aqui um plano de ação que inclua as duas situações. Basicamente nos relacionamentos, estes relacionamentos
podem ser, como eu já disse, relacionamentos de forma afetiva na família, na relação familiar, ou pode ser efetivamente algo ligado à profissão. Aquilo que digo que é aqui importante, fundamental, como primeiro passo ou milestone, é que cultive os momentos reais de conexão, ou seja, cada momento daquilo que você sente e que é grato está-se a conectar, quando sente que teve uma transformação interna está-se a conectar, então crie esses momentos nos relacionamentos, isso é importante que o faça. Evite sobrecarregar o outro com as suas expectativas, isto é também um conselho importante aqui na parte dos relacionamentos, já que dividimos aqui em relacionamentos e profissão, ou seja, em relacionamentos e trabalho. Portanto, procure estas duas situações nos relacionamentos, cultivar momentos reais de conexão e evitar sobrecarregar o outro, o parceiro, com expectativas. No trabalho, valorize as pequenas conquistas que vão acontecendo na empresa, na firma, no conjunto dos trabalhadores que estão ali todos juntos e enquanto colegas, e comunique e verbalize mesmo isso relativamente à comunicação que tem com eles, valorizar essas pequenas conquistas, que aliás já falei disto várias vezes ao longo desta apresentação de hoje. Adapte aos altos e baixos com flexibilidade, era aquilo que eu estava a dizer, tentar não ir muito abaixo nem muito acima e ir equilibrando, digamos, as expectativas. Práticas para a realidade da felicidade. Viva os momentos de realização sem esperar que durem para sempre. Reconheça o ciclo, necessidade, satisfação, tédio, ou seja, isto é o ciclo natural, você ter uma necessidade, obter a satisfação, tédio, nova necessidade, nova satisfação, novo tédio, e esta situação repetir-se. Se este ciclo existe, e há de existir, porque assim nós não deixamos de ser humanos, e por muito que tentemos trabalhar estas questões, isto vai acabar por acontecer, tenhamos a capacidade de mudar a tonalidade ou o tom, e sermos capazes de perceber que não temos que viver isto dessa forma tão obsessiva ou tão focada. Nós já falámos aqui da possessividade, já falámos aqui de, digamos, de patologias que têm tendência a tornar a nossa vivência, o nosso espírito bastante pesado, e aquilo que devemos fazer é tentar tornar isto mais leve. Então, tentar ver aqui não tanto pela perspectiva da felicidade ou da total satisfação, mas sim pelo contentamento daquilo que vamos atingindo passo a passo. E aceitar esta impermanência como parte da vida, como algo que é recorrente e normal. Portanto, nada é excessivo, nem nada é diminuto. Tudo é equilíbrio. Conclusão, liberdade do mito da felicidade. A felicidade é fluida, não é constante. Significa que nós temos momentos em que estamos melhor, momentos em que estamos pior, seja em que dimensão da nossa vida que seja, saber aceitar isso como uma realidade e, portanto, buscar mais o contentamento, aceitar essa oscilação natural da vida, e perante estes dois princípios, perante estes dois pressupostos de que a felicidade é fluida e não constante e que devemos aceitar a oscilação natural da vida, crie então um hábito de refletir por 90 dias sobre esta questão do mito da felicidade, sobre o que é ou não é felicidade. Faça uma reflexão durante 15 dias e anote no seu caderno. Depois tenha um intervalo, depois volte a fazer nova reflexão e depois repita isto uma segunda vez. Ou seja, de forma a ter aqui focagem, desfocagem, refocagem, por 2 vezes, sempre, onde vá trabalhando, digamos, estes elementos. E que viva com mais presença e realismo. Basicamente é isto que tenho para vocês. Espero que tenham gostado da vossa lição número 21. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.